Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu quero deixar o meu agradecimento, como sempre faço. Também pedindo que Deus sempre abençoe, guarde, ilumine e faça feliz todas essas pessoas que nos incentivam e nos patrocinam no nosso canal. De maneira especial, a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi e a professora Ana Lúcia Escapim. E também tantos que nos incentivam, nos motivam a manter o nosso canal sempre com um conteúdo de qualidade para o estudo bíblico e teológico. Lembro que a professora Márcia tem um centro de orientação teológica existencial, onde se dá acompanhamento, atendimento para questões de relações pessoais, relações teológicas, filosóficas, existenciais, né? Questões do nosso dia a dia que estão muito em voga hoje, né? Então, o sentir-se aprisionado, o sentir-se deslocado muitas vezes consigo, com a sociedade, questões de depressão, né? Bom, é um bom ambiente para um crescimento espiritual e teológico. Bom, gente boa, o tema de hoje é sobre o Evangelho de São João. Nós estamos na segunda lição e hoje nós vamos tratar da mensagem teológica e as circunstâncias de origem desse texto. Esse texto que foi escrito entre os anos 95 e 100 depois de Cristo, provavelmente em Éfeso, né, onde São João residia. Então essas são aplicações sobre o texto que são muito claras já. São João quis, de uma maneira muito peculiar, fazer um distanciamento dos sinóticos, não do ponto de vista da história, da estrutura, não, mas ele não quis ser repetitivo. Os três textos eles são um espelho, eles têm a mesma visão para pessoas diferentes. O judeu, o pagão grego e aquele que de fato é de regiões longínquas, que é o caso de Lucas. Então, João Batista, no texto de São João, só para dar um exemplo, né, ele não é apresentado como com seu gênero de vida, sua família, mas logo ele é posto na labuta, ou seja, na sua atividade. Então, no texto de João, capítulo 1, versículo 15, versículo 19 a 34, nós vamos ver o João já sendo um anunciador do Messias. Então ele está profetizando que o Messias vai estar próximo, em breve, daquele povo. A mãe de Jesus, ela também não é chamada pelo nome Maria, embora o evangelista se refira às outras Marias. Nada se encontra em João sobre a origem humana de Jesus. Está dito em João ainda não fora encarcerado, mas não é narrado o encarceramento de João. Então, o fato é que João ainda não havia sido encarcerado, o João Batista. Então, essas são notícias que o autor está colhendo de própria origem. As notícias de João capítulo 11 fazem eco a Lucas 10, 38 e 42. Em João 11, 2, não há alusão de Marcos 14 e 13, ou seja, São João escreveu um evangelho profundamente meditado, teológico. Ele não se atém a fatos sem que eles não tenham uma mensagem teológica. Os milagres de Jesus, eles não são chamados de milagres, são chamados sinais. Então, os 7 milagres são 7 sinais de Jesus. Então, se a gente fosse elencar, né? João capítulo 2, 1, 11. 3 dias depois celebrava as bodas de Caná. Então, primeiro sinal, as bodas de Caná. Também foram convidados Jesus e seus discípulos, né? Então, é a primeira cena, o primeiro milagre, o primeiro acontecimento, né? Esse é o primeiro milagre. O próprio texto no versículo 11 vai dizer: esse é o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia.
manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Então, a lógica de São João é que todas as ações de Jesus, elas são manifestações de Deus. João capítulo 4, versículos 46 a 54, nós temos o segundo milagre. Ele voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformar água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei cujo filho estava doente. Então, aqui nós temos uma cura. O segundo milagre de Jesus, depois de voltar da Judéia, se dá a cura deste filho do oficial romano. Então, é o segundo milagre, ou seja, alguém que é curado sem que Jesus esteja lá. Então, o texto mostra muito interessante. Indagou então que hora ele se sentira melhor. Responder: ontem, às 7ª, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Então, segunda manifestação, segundo sinal. Terceiro sinal, nós vamos ter ele em João, capítulo 5, de 1 a 9. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, que tem 5 pórticos. Nesse pórtico jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo que já havia há 38 anos. Então, assim, aquele homem estava naquele local à espera de uma cura. Dentro de Jerusalém existiam locais onde essas pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência física ficavam. A piscina de Betesda, havia uma profecia, havia uma lenda de que um anjo de tempos em tempos pairava sobre as águas, e quando a água tremia, então é porque o anjo estava ali. Então, quem corria e se lançava na água ficava curado. Então isso fazia com que as pessoas, os paralíticos, cegos, coxos, ficavam naquela região. Isso também tinha uma função social dentro de Jerusalém, que essas pessoas não ficassem espalhadas, perambulando pela cidade. Elas ficavam reunidas ali. O fato é que naquele dia, Jesus passa e vê o sofrimento daquele homem que há 38 anos está ali, esperando um milagre que pode ou não pode acontecer. E o grande problema é que a fé dele era tamanha que, mesmo sabendo que ele não chegaria lá quando do possível vinda do anjo, ele se mantinha ali. Então Jesus viu que era alguém que tinha fé. E ele olha para aquele homem e ordena: levanta, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, era um dia de sábado. Então, terceiro milagre, terceiro sinal de Jesus, vai também, tem uma mensagem contra a instituição. A mesma instituição que cria bolsões de pobreza, bolsões de sofrimento, ela se esconde através de ritos. Por exemplo, sábado não pode fazer. Não se pode fazer o bem, não se pode curar alguém dia de sábado. E Jesus foi perseguido por causa disso. Então, a crítica, o milagre em si, ele não é somente a cura daquele homem. Mas Jesus mostrar que muitas pessoas passam a vida inteira crendo em situações, em instituições, e essas instituições simplesmente usam algumas normas para afastar o problema. Então, Jesus vai colocar isso. E aí ele coloca uma regra nova. Tu tens fé, tu serás curado, independente de onde você estiver. João capítulo 8, 6, 14. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão e tinha com ele, que vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para todos esses, para que eles tenham de comer? Falava assim para experimentar, pois bem sabia o que iria fazer. Então, Jesus coloca os seus discípulos numa situação.
tá, essas pessoas estão aqui, elas têm fome. E o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer para mudar a vida delas? Veja como a mensagem, ela não é tão simples como a mensagem dos sinóticos. Ela é um questionamento. Tá? Nós estamos à frente desse povo. E o que podemos fazer para esse povo? Esse povo veio aqui com a maior boa vontade, ouvir a palavra de Deus. Mas eles vão voltar para casa famintos? A mensagem não vai ser esvaziada? É um questionamento que se faz. Santo Agostinho usa esse texto no Sermão dos Pastores exatamente para lembrar que o pastor tem que estar atento para não encher o povo apenas de palavras, apenas de informações, mas tem que inserir na vida da pessoa transformações concretas, uma mudança concreta. E Jesus deixa muito claro isso. Jesus muito claro quando ele coloca isso no colo dos apóstolos. E o que nós vamos fazer? Então os apóstolos saem e encontram um menino. É um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Algo muito comum, né? Que ele tinha levado para ele, talvez para a família dele. E Jesus diz, fazei-os assentar. E essa palavra, fazei-os assentar, é a mesma... nós vamos encontrar isso no livro do Êxodo, quando Moisés coloca o povo e dá para o povo uma normativa, separa os grupos, né? Então, ele aqui está sendo não prefigurado como Moisés, mas como alguém que também vem dar ordem, vem pôr ordem. Então, Jesus toma o pão, rende graças, em seguida distribui às pessoas que estavam sentadas, igualmente com os peixes, e deu-lhes quanto queriam. Estavam todos saciados, quando estavam todos saciados, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E aqui se vê algo que essa multiplicação, essa transformação de vida, essa mudança de vida, ela impacta também num sacramento, que depois eu vou falar sobre isso, né? A meditação que é feita sobre a Eucaristia. Né? Então, esse texto é muito importante para isso. E eles recolheram os pedaços dos 5 pães de cevada e sobraram, e encheram 12 cestos. Então aqui, o pão eucarístico, o pão da partilha, o pão da comum união, ele é... Então, eu estou falando da multiplicação dos pães, mas teologicamente eu estou apontando para outra coisa que as comunidades já faziam experiência, a Eucaristia. E é muito interessante que são 12 cestos. É também um simbolismo, os 12 apóstolos. À vista desse milagre, Jesus, aquela gente dizia, este verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Nós temos outro sinal, João 6, 16 e 21. Chegando à tarde, seus discípulos desceram às margens do lago. Subindo a barca, atravessaram rumo a Cafarnaum. Era escuro e Jesus ainda não tinha se reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque sobrava um vento forte. Tendo eles remado 25 ou 30 estádios, ouviram Jesus se aproximando da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse, não temais, sou eu. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Então, aqui está dizendo que Jesus caminha sobre as águas. Ou seja, esse homem, este Filho de Deus, ele tem poder sobre a natureza, sobre os elementos. Então, ele caminha sobre as águas. E as águas significam também o desconhecido. O mar, o mar da Galileia, não somente esse, mas para o hebreu, o mar tem esse significado. Jesus é aquele que caminha placidamente sobre o desconhecido. Então aqui nós vemos algo que João quer colocar. Jesus, ele caminha sobre aquilo que deixa as pessoas desconfortáveis, e é muito interessante. Não temais, sou eu. Então, ele tem poder sobre as dúvidas, ele tem poder sobre aquilo que esconde as profundezas. Então esse é outro sinal. João 9, 1, 11. A cura do cego de nascença.
Jesus caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os discípulos indagaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. E aqui é uma reflexão muito sapiencial inserida aqui. A questão do bem e do mal que a gente vê em tantos temas, ou seja, Deus castiga. As nossas dificuldades, as nossas deficiências, elas são causadas por um ato de raiva de Deus, uma punição de Deus? Não. Ou seja, onde existe a fraqueza, e São Paulo vai usar muito isso depois, quando sou fraco é que sou forte. E eu prefiro me gloriar das minhas fraquezas. Então, é nas fraquezas, é nas fragilidades do homem que o homem percebe a presença de Deus na sua vida. Então, Jesus vai usar aquela expressão: eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não existe fraqueza, não existe dificuldade que não seja vencida se nós estamos com Jesus. Então essa e é muito interessante porque, como eu disse, é um sentido teológico, porque esse texto vai apontar para outra coisa. Jesus cura, devolve a visão e envia ele para a piscina de Siloé, que significa emissário, mensageiro. Ele está dizendo que a palavra Siloé significa mensageiro. Ele manda ele lavar-se na piscina de Siloé. Ele foi e voltou vendo, ou seja, é um sinal, é uma mensagem de Deus que Deus está no meio do povo. O Emanuel, Deus conosco, se manifesta. Então, essa manifestação vai fazer com que os vizinhos e aqueles que antes tinham visto o mendigar perguntavam: não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: é ele. Outros contestavam. E aqui é algo que o Evangelho de São João vai mostrar. Que diante de um milagre, nós temos duas considerações a fazer. O homem faz isso: ou crer ou não crer. E é bonito o valor do testemunho, daquele que recebeu a graça, daquele que está vivendo uma nova vida. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Ou seja, eu sou a mensagem. Eu faço parte de um novo começo para o povo. Eu sou a manifestação de que Deus, na minha fragilidade, na minha fraqueza, fez maravilhas. Cântico do Magnífica. João 11, 1, 37. A ressurreição de Lázaro. Essa, então, é a luta de Jesus contra o pecado, contra a morte. Jesus amava Lázaro, a sua irmã Maria, a sua irmã Marta. Eram amigos muito próximos dele. E nesta cena, João ele vai ao encontro dessa família que tem Lázaro. Lázaro que sofria com as irmãs, ele era leproso, então ele vivia numa cidade afastada, vivia fora de Jerusalém. E Jesus sempre ia lá. E Lázaro morre. E Jesus vai. E é bonito ver que o texto vai falar que Jesus vai lá independente de como está a situação. É bonito no versículo 8. Mestre, respondeu, há pouco os judeus queriam te apedrejar e voltas lá? Jesus respondeu, não são 12 horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda à noite tropeça, porque lhe falta a luz. Então, Jesus tem que manifestar a glória de Deus. É tempo dessa manifestação. E aí ele vai dizer que essa manifestação ela é prefiguração de uma manifestação maior. O poder que ele tem para ressuscitar Lázaro é o próprio poder que ele tem para ressuscitar. E ele vai fazer essa ressurreição de Lázaro se tornar algo para que seja melhor compreendido a sua morte e ressurreição. É um ato de amor. É um ato de amor para com não somente Lázaro, mas para todos aqueles que vão precisar da fé. Vão precisar da fé para compreender que ele vence a morte. Ele consegue passar por isso.
ele consegue superar isso. Então os discípulos vão lembrar disso. Então, Jesus vai, é muito bonita a cena, onde o puseste, e Jesus pôs-se a chorar. É uma das poucas vezes que em João nós percebemos essa ternura em Jesus. Então, a esses sinais que eu falei agora, todos esses sinais, João ele ainda acrescentou alguns discursos, né, que vão falar sobre a transcendência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa temática ela vai se juntar ao valor do batismo. Todo o capítulo 3 fala do batismo. O capítulo 6 vai falar sobre a Eucaristia, o capítulo 4 sobre a graça, o capítulo 9 sobre a fé. Então, todos os discursos que estão dentro desses capítulos, eles têm essa temática. Então, chave de leitura. O cerne do capítulo 3, batismo. O cerne do capítulo 6, Eucaristia. O cerne do capítulo 9, fé. O cerne do capítulo 4, a graça. E dessa maneira, João vai apresentar a sua doutrina. E aí a gente se pergunta, por que é que João traçou essa linha de pensamento para apresentar o Evangelho? Por quê? Bom, o Evangelho de São João é o último evangelho a ser escrito. É a forma final dos evangelhos. E era um momento em que a igreja começava a ser assediada por ideias falsas, como Cerinto e os ebionitas, né? Que eles negavam a divindade de Jesus, que Jesus não era Deus, mas era um homem qualquer, que o Espírito Santo desceu e se manifestou dele, no batismo de João. Então, até ali Jesus era um homem comum, né? Então, essas heresias, aqueles primeiros momentos, elas vão ser, dentro do Evangelho, já vão ter toques nela. Esses toques que a gente vai falar sobre a graça, sobre a ação de Deus, sobre a fé. O evangelista ele afirma no capítulo 20, no versículo 30, o seguinte: Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Messias. E quem acreditar nisso tem a vida em seu nome. Então, ele está dizendo isso que negar que Cristo é o Messias, negar que Cristo é Deus, é esvaziar o cerne da fé. Poderia alguém julgar que, por ser um evangelho profundamente teológico, João se distanciou da história real, cedendo a ficções? Não. Na verdade, ele se preocupa muito, mas muito mesmo, com a fidelidade dos fatos. Somente através de João sabemos que a vida pública de Jesus incluiu 3 Páscoas. Os outros a gente imagina uma caminhada para Jerusalém, mas em João nós temos as caminhadas, ou seja, João 2:13, João 6:4, João 12:1. As 3 idas para Jerusalém. As 3 Páscoas que ele passa em Jerusalém. Portanto, a formação dos apóstolos, a organização do grupo dos 12, ele dura 3 anos. Somente João nos dá a saber que Jesus pregava na Galileia, na Judéia, em viagens sucessivas. Então ele ia da Galileia para a Judéia e depois voltava da Judéia para a Galileia. E isso ele fez 3 vezes. João faz muitas alusões à topografia, né? Que não são encontradas no sinótico. Por que ele quer? Por que ele faz isso? Para situar onde aquilo ocorreu. Porque geralmente o ocorrido não é simplesmente um fato, mas ele tem uma mensagem por detrás. A piscina de Betesda, com 5 pórticos. Então ele está citando ela para dizer que era lá. Porque aquele local é um local que servia como um depósito de pessoas que eram expulsas da sociedade, que eram mal vistas pela sociedade, os desgraçados. Um depósito de desgraçados. Eu não gosto dessa palavra, mas é exatamente isso. Aquela frase do cego: quem pecou, ele
ou seus pais para que ele esteja na situação? O litrósforo, a esplanada, ou seja, o local onde que Jesus foi julgado, né? Em consequência, verificamos que o mais teológico dos evangelistas é também extremamente minucioso. O que eu disse para vocês é muito sério. Quando vocês olharem para o Evangelho de São João, vocês vão ver que ele é cheio de minúcias, ele se preocupa com com o que está sendo escrito. Por quê? Porque existem traços teológicos extremamente profundos e necessários para a fé do povo, que agora não somente é uma pregação, mas agora é um fortalecimento, é um sedimentar. Temos o anúncio dos apóstolos, temos a criação das primeiras comunidades que agora passam a compreender a fé que receberam. Então, a figura de Cristo é muito bem elaborada. São postos em relevo sempre os traços divinos, né? E os traços humanos de Jesus. A vida pública de Jesus, ele é reconhecido como o Messias de Deus. É o Messias, Filho de Deus. Então, são mais de 30 citações onde é afirmada isso. Jesus aparece cheio de majestade, de modo que, quando querem prender antes da sua hora, não conseguem. A cena em que vão até ele, o prendem quando ele fala, sou eu em hebraico é Yahvé. Ou seja, a palavra de Deus, o nome de Deus, as pessoas caem no chão, ficam aturdidas, elas não... Até o momento em que ele diz assim, sou eu, já vos disse, mas levais a mim, deixai que esses partam em paz. Ele lembra com o eu sou o santo nome de Deus, Yahvé. Então é o nome de Deus que está à frente. E ele tem o poder de eu estou me entregando. Não são vocês que estão me levando, eu estou me colocando. Né? A natureza humana de Jesus aparece por ocasião do episódio de Lázaro. Ele chora, né? Manifesta angústia quando ele, na ceia, após o lava-pés, ele diz, um de vós vai me trair. As angústias dele. Então, João mostra muito isso. E esse mostrar através de detalhes que ele faz, as 30 moedas, tudo isso que a gente vê no Evangelho de São João, representa que João apresenta seus episódios de modo que se percebam através dele alusões aos sacramentos, às bodas de Caná, os pães, a multiplicação dos pães. Então, ele fala com reverência do vinho nas bodas e na multiplicação dos pães ele fala o cuidado que tem que se ter com os pães. 12 cestos, guardar o resto daqueles pães. Nós vivemos isso na nossa liturgia. A Eucaristia que resta nas âmbulas, ela é guardada no sacrário porque é o corpo de Cristo. E é muito bonito de onde vem o corpo de Cristo. O corpo de Cristo vem da partilha, vem da comunhão, da união pelo bem comum. Ele também utiliza figuras do Antigo Testamento para ilustrar elementos do Novo Testamento. Ele mostra visões do Antigo Testamento para que os olhos no Novo Testamento consigam ver. Ele vai fazer alusões à tenda, a João 3,14, a serpente de bronze. Falando também de Eucaristia, João 6,32 faz memória o Êxodo 16, que fala do maná. João 7 vai falar, eu sou água viva que jorra para a eternidade, que é Êxodo 17, 1,7. João capítulo 8 vai falar eu sou a luz do mundo, que é Êxodo 40, a luz que guiava Israel pelo deserto. João 19 vai falar do Cordeiro, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Êxodo em Números, Êxodos 12, 46 e Números 9, 12, que é o Cordeiro da Páscoa. Então, os vocábulos, a maneira com que ele usa as palavras, João é muito rico, transformador. Então,
João, ele mostra palavras, e as palavras têm significado. Ele vai falar palavras como Pai 137 vezes, mundo 76, vida 36, enquanto Mateus, Pai, em Mateus é citado 64 vezes, em Marcos 18, em Lucas 53 vezes, Pai 137, mundo 76, vida 36, enquanto Mateus fala 7, Marcos 4, Lucas 5. Então, água 24 vezes, enquanto Mateus 8, 5, 7. Então, são números que nós temos dentro do Evangelho de Mateus que mostram o cuidado que ele tem com as palavras. As palavras pecado, glória, luz, água, envio, testemunho, são palavras muito importantes, né? Então, nos sinóticos, os vocábulos predominantes são reino, escriba, parábola, geração. Em Lucas, são palavras de outro cunho: Pai, vida, testemunho, água, luz, glória. Então, essa é a grande beleza do Evangelho teológico, que tem como exemplo a águia, aquela que vê todo e vai ao ponto exato. Então, esta é para nós a segunda lição, e eu vou finalizar os evangelhos agora, e vou retomar os evangelhos agora com a visão que nós temos dos quatro evangelhos. Vamos tratar de temas evangélicos agora, nas próximas aulas. Então, essa foi a segunda lição, a parte teológica do Evangelho de São João. Eu quero agradecer pela sua atenção. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Deixe o seu like ou seu dislike lá para a gente ter uma ideia de que se você está gostando ou não está gostando do nosso canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e colaboradores. Fiquem com Deus. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até a próxima.